Milagro, eu não sei se não sei se a Paula Ubi está por aí, mas se tiver também já estou falando dela. Elas fizeram uma apresentação do meu livro, né, em espanhol, para um congresso o segundo congresso que terá na Universidade Argentina, e ficou uma apresentação maravilhosa. Eu quase corri, né? Fiquei assim louco para fazer essa apresentação, mostrar o trabalho que elas duas fizeram na apresentação do meu livro. Ficou muito bonito, muito lindo. Eu não faço isso porque o congresso ainda vai ocorrer e, em função disso, eu não poderia apresentar antes que seja apresentado no congresso, que foi com esse o objetivo. Mas, publicamente, agradeço aqui a Milagros e a Paula Uber, né, pelo lindo presente que me deram e por ter sido elas duas tão fiéis, né, aos conceitos e os trabalhos e os conteúdos que apresentei no livro. Então, eu agradeço aqui publicamente esse carinhoso presente que elas duas me deram, né? Não bastavam fazer a tradução do livro para o espanhol, né? Que por sinal, né, já estamos na segunda tiragem, para a terceira tiragem já, que isso é muito importante, porque esse trabalho que eu fiz pensando mesmo na psicomotricidade relacional e no André Lapierre, né, e tentando, né, verificar e ampliar e clarificar alguns conceitos que eu vou tratar um pouco mais daqui a pouco, porque eu preparei também algum material para discutir com vocês sobre a questão da clínica, que foi assim que eu combinei com Luísa, ou por solicitação da própria Luísa, né? Então, eu vou começar a tratar alguns temas que eu acho importante que dentro do processo da clínica, sobretudo a clínica com criança. E, de uma forma geral, né, eu vou tratar um pouco mais da criança, mas, de uma forma geral, esses elementos que eu trago aqui, eles servem em toda a sua extensão no trabalho da clínica, seja com a criança, com adolescente ou também com adultos. Eu me deparei com uma frase, né, que esses dias, porque eu estou preparando um material que eu estou estudando e escrevendo sobre ele, estou bem encantado de fazer isso, né? Uma frase deste livro aqui, que eu mostro para vocês, que é do Sandor Ferenczi, né? em que ele diz o seguinte: raspem o adulto que encontrarão a criança. Então, raspem o adulto que encontrarão a criança. Então, grande parte da ideia de escrever, pelo menos, né, esse texto que eu vou apresentar para vocês agora, que não se trata de um texto estruturado ainda, mas são algumas ideias, baseiam nessa ideia, né, de que por trás de todo adulto há sempre uma criança. E uma criança no sentido estrutural. Há sempre uma criança ali por trás. Ou seja, a base da formação do adulto, na base da formação e na estruturação do adulto, haverá sempre uma criança. E essa criança, ela não é uma pessoa solta, ela é uma pessoa ativa e pulsante em cada adulto. Não é uma coisa qualquer, não é um traço de memória, não. É um ser pulsional dentro do adulto. Não é? Ela vai trazer esse conteúdo, ela interfere diretamente de forma positiva ou de forma negativa em cada adulto. Então, se você olhar em cada adulto,
encontrará uma criança feliz ou infeliz, né? Uma criança perversa, uma criança fóbica. Em cada adulto você encontrará essa criança. E de que forma a gente encontra isso, né? É exatamente com a questão da clínica. Um ponto interessante é a gente começar a entender só um detalhe, né, dessas relações intrínsecas entre o imaginário, o real e o simbólico. Nós não podemos pensar a clínica sem pensar nesse arranjo estrutural que permitirá entender a existência do inconsciente e a constituição da estrutura psíquica de cada sujeito. Então, temos que pensar nessa estruturação psíquica. Ninguém pode fazer clínica, no meu entender, sem pensar no real, no imaginário, no real e o simbólico, e, consequentemente, na questão do arranjo, né, que isso faz para a constituição do inconsciente e da estrutura psíquica. Então, de que modo isso é construído, ou, melhor dizendo, constituído, né? Então, os modos dos discursos determinam as constituições psíquicas. Nós sabemos que o discurso do outro produz esses elementos que determinam as constituições psíquicas. Quando a gente pensa, por exemplo, no autismo, alguns colocam aí como a possibilidade da quarta estrutura, e eu deixo isso entreaberto para uma discussão. Quando a gente pensa na psicose, né, quando a gente pensa na neurose e na perversão, a gente pensa que essas estruturas elas se montaram a partir desse contexto, né, do imaginário, do real, né, e do simbólico, mas elas foram constituídas a partir do discurso do outro sobre esse sujeito, ou desse sujeito em constituição. Então, por que isso é importante? Pensar essa questão da estrutura psíquica que permite a formação do inconsciente. Das formações. E então, porque... esse é o nosso ponto dessa noite. Tá? É só mesmo falar um pouquinho desse... que permite a constituição do inconsciente, né? E que também, né, permite essa estruturação psíquica de cada sujeito. Seja ela, como já disse, a questão do autismo, da psicose, da neurose ou da perversão. Então, de qualquer forma, olhando para o lado da clínica, as estruturas direcionam a nossa posição transferencial. Então, a gente precisa entender que, de acordo com a estrutura, do ponto de vista clínico, temos que direcionar a nossa posição transferencial. E os modos da nossa intervenção para o direcionamento da cura. Então, temos que pensar nesses elementos dentro desse contexto da estrutura, pensar a transferência, a nossa posição transferência, que lugar nós ocupamos na transferência, dentro desse discurso, e também pensar, não é, o que nós temos que fazer para o direcionamento da cura. Então, de certa forma, direcionar a cura é modificar a posição do discurso do outro para esse sujeito. Toda vez que a gente pensa o direcionamento da cura, a gente tem que pensar
que nosso investimento é modificar a posição do discurso do outro para esse sujeito. Nós acompanhamos e ainda sabemos dessa grande discussão aí sobre se há plasticidade psíquica, plasticidade neural, nós sabemos que ela existe, mas se há plasticidade psíquica, essa é uma grande discussão, porque, de alguma forma, isso nos interessa na clínica. Porque, se não houvesse nenhuma possibilidade de arranjo aí, de plasticidade, alguma coisa que se transformasse ou que incidisse sobre as estruturas, nós não teríamos muito o que fazer. Então, nós não podemos ainda afirmar que há uma plasticidade psíquica suficiente para transformar um psicótico num neurótico, não é? Ou transformar uma criança autista em psicótica e depois em neurótica. Nós não temos ainda essa certeza absoluta, mas algo se faz dentro dessa plasticidade psíquica. Seja por alguns arranjos que a gente chama de injunção, ou seja, produzindo, por exemplo, no caso da psicose, né, um pseudo simbólico, fazendo um arranjo de um tripé aí imaginário, real e simbólico. No caso do autismo, a gente tem outro posicionamento também que a gente faz, mas que é diferente para os casos de neuroses. Quando a gente pensa no trabalho da clínica, vem logo à tona a questão do sintoma, né? Todo mundo pensa na questão do sintoma. O sintoma, ele é consciente e visível. Todo mundo sabe quando a pessoa tem uma neurose obsessiva compulsiva por limpeza, por exemplo. Todo mundo vê o ato em si, né? A obsessividade por isso. Aqui eu faço, né? E ele é visível, todo mundo vê. Uma neurose obsessiva por organização, a gente vê logo isso. Uma fobia, a gente vê. É visível o sintoma. Mas a questão para a clínica, nesse ângulo que nós buscamos entender, não é importante a incidência sobre o sintoma. Quanto a isso, eu vou citar aqui José Ângelo, que tem um trabalho magnífico, uma pessoa que eu tenho grande admiração. Eu abro aspas aqui. Ele diz o seguinte: a condição simbólica do corpo e da brincadeira faz com que o sentido esteja em função da ordem do significante. E, com isso, afirme a não existência de uma ordem simbólica, um sinal com significação pré-determinada no que corresponde às formações e produções do corpo e do inconsciente. O que José Ângelo quer dizer com isso, né? É que não existe, né, na expressão simbólica uma predeterminação aqui, não é, que possa ter uma significação que a gente possa entender a priori. Ou, melhor dizendo, que a gente possa entender imediatamente. Então, essa ordem do significante, se a gente entende a questão do significante, e esse significante, quando a gente traduz o conceito de Lacan, por exemplo, né, nós vamos entender que um significante pode ligar-se a vários significados
como um significado também pode ligar-se a vários significantes. Então, uma expressão significante, por exemplo, uma expressão simbólica qualquer, uma agressividade, uma situação de sofrimento qualquer que se apresente, uma fobia, tudo isso, né, ela não pode ser lida diretamente pelo significante. Por quê? Porque há uma ordem, né, e nessa ordem, como ele diz aqui, a ordem do significante, e com isso afirme a não existência de uma ordem simbólica, um sinal com significação predeterminada. Ou seja, a expressão que aparece na clínica, que a gente pode chamar de sintoma, que a gente pode dizer uma expressão do significante, que a gente pode dizer uma expressão simbólica, ela aparece, mas essas significações, elas são todas metafóricas. Por serem metafóricas, não carregam em si um sentido determinado. O nosso trabalho é justamente desdobrar o significante, desdobrar aquilo que a gente chama de simbólico. Não é? Porque, por si só, o simbólico, não é? O sintoma, ele sofre exatamente aí as transformações metafóricas para ultrapassar a barreira do recalque, para se apresentar externamente. Quando eles se apresentam de forma metafórica. E daí nós temos que entender que não há um sentido predeterminado para isso. Precisamos fazer o desdobramento do significante para entender o que aparece como retorno do recalcado. Então, na clínica, a gente tem que ter esse entendimento que o que aparece como sintoma é apenas uma representação, não é o recalque. Não sendo o recalque, ele não pode ser desmembrado, ele não pode ser definido, melhor dizendo, apenas pelo que se vê. É preciso ir buscar, através da transferência e através do discurso, como Lacan diz, isso fala. Se isso fala, isso deseja. Mas lá onde isso deseja, não sabe o que quer. Então, temos que escutar esse discurso do outro sobre o seu sofrimento, seja ele verbal ou não verbal. Todos esses conteúdos, sejam verbais ou não verbais, eles estão inscritos na ordem do significante. Daí, eles não podem ser entendidos apenas como pré-determinado. Ou seja, aquilo que se apresenta, não há uma determinação para aquilo. É preciso que se olhe através desse discurso que o outro traz, seja ele verbal ou não, para que se tenha uma compreensão daquilo que produziu, aquilo que é visível, que é o retorno do recalcado. Então, quando a gente pensa na brincadeira, vamos dizer, simbólica, né? Por exemplo, o jogo espontâneo, isso eu vou tratar um pouquinho mais lá na frente, a gente pensa também no universo simbólico.
Uma coisa é a brincadeira simbólica, no sentido aqui que a gente pode dizer da expressão como um jogo, olhando, por exemplo, como Piaget traz, né? Um jogo simbólico que, uma vez você introjetando o objeto, pode representar simbolicamente esse objeto na ausência do objeto. Então, esse jogo simbólico, no sentido de que é uma expressão que a criança pode fazer, e essa expressão pode ser uma brincadeira, por exemplo, representar um super-herói. Essa representação, ela tem valor, logicamente, inconsciente, mas ela tem um valor, não é? Que a gente pode trazer como um sentido de representação consciente. Então, a criança pode brincar, e quando ela brinca, nem sempre aquilo que é expressão da brincadeira dela é material inconsciente. Embora nós sabemos que quem trabalha com criança sabe muito bem de que a criança tem um mecanismo de defesa muito volátil. Eu diria que ela é quase que aquela porta de bar que vai para lá e volta para cá, consciente e inconsciente se misturam o tempo todo. Mas é muito importante a gente entender que as expressões da criança, nem todas elas são expressão de recalque. Então, nem todas elas são sintomas. Por isso, a gente tem que estar atento para ver que a criança também brinca ludicamente apenas por representar o objeto, por brincar de ser um artista, brincar de ser um super-herói, de fazer tudo isso. Essas expressões, elas se diferenciam exatamente aqui do que a gente pode chamar do universo simbólico, que é da própria humanização. Assim diz exatamente no seu livro o José Anjo. Ele diz o seguinte: enquanto o universo simbólico, diferente do brincar psicogenético, vamos dizer assim, o universo simbólico é da própria humanização, o conjunto significante que abre o caminho para um corpo se construir. Então, quando a gente pensa no universo simbólico, a gente pensa nessa produção de linguagem humanizante, que a gente conhece às vezes assim, não é o homem que cria a linguagem, mas é a linguagem que cria o homem. Então, esse universo simbólico que produz a humanização, que está lá na origem do imaginário, que passa pelo real e chega até o simbólico, esse sim é um conjunto de significante que abre o caminho para o corpo se construir. Por que eu digo construir e não se constituir? Não é? Porque o corpo também se constrói. Não é? Não podemos pensar que o corpo apenas é fruto do constitutivo do psiquismo. As duas coisas estão entrelaçadas. Nós trabalhamos com a psicomotricidade exatamente para desconstruir essa dicotomia. Então, nós queremos desconstruir essa dicotomia. E, por isso que esse universo, né, humanizante do significante que vem do outro, eu te amo, eu não te amo, você é o amor da minha vida, você não é, todos esses significantes humanizam um bebê e vão construindo, né, a relação imaginária,
real até chegar no campo do simbólico, montando essa estrutura que a gente chama de estrutura neurótica. Então, por isso, o corpo é sustentado e também se constrói por essa etapa que é o psiquismo, que também não é construída, mas constitutiva. Então, nós temos essas duas relações. Nós temos um tempo cronológico ligado ao biológico e nós temos um tempo analógico, que é exatamente esse tempo do significante humanizante do sujeito, que permite também a própria construção do corpo. Nós sabemos que o psiquismo dá sustentação e pode produzir o desenvolvimento do corpo. Quando a gente tem crianças que têm patologias graves, fica muito claro a gente perceber isso, que falta, né, o psiquismo para dar sustentação ao desenvolvimento, por exemplo, do esquema corporal e da imagem corporal e assim por diante. Ou seja, se falta a imagem corporal, nós não podemos ter o desenvolvimento do esquema corporal. Sempre haverá alguma falha, algo que falha e que é preciso construir. Então, se a gente pensa, vamos pensar naquilo que a gente mais atende, talvez, né, que é a estrutura neurótica, né? O que a gente faz dentro da clínica com alguém que conseguiu montar esse imaginário real e o simbólico aí, que é a estrutura neurótica? Modificar as posições simbólicas de cada sujeito. Então, o que a gente quer? Quer modificar essa maneira como ele traz os sintomas. Mas nós não vamos fazer isso incidindo sobre os sintomas. Nós vamos trabalhar de forma diferente. Nós queremos... e aí o Lapierre, ele traz isso muito claro, se a gente pega para a psicomotricidade, que ele diz, substituímos o dizer pelo fazer e o discurso pela ação. O psicomotricista vai trabalhar com seu corpo, trabalhar com o jogo espontâneo, vai trabalhar com os elementos que ele tem ali de técnica e de método dentro da psicomotricidade. Cada um tem o seu, cada um tem as suas coisas. E o objetivo que ele diz claramente, né, pelo menos o Lapierre fala dessa questão bem clara, que é um método semelhante, o jogo espontâneo é um método semelhante à associação livre. E aproveito aqui para dizer que o jogo espontâneo, ele só é espontâneo quando ele foge desse campo psicogenético aí, do retorno apenas de uma representação, de uma introjeção do objeto. Isso fica bem claro se você pega uma criança mais ou menos com uns 8 meses, 6 meses, 7 meses, põe um objeto na frente e assim ela tem grande interesse, ela pega. Se você joga um pano em cima, ela não procura. É como se uma mãe que chega junto de uma criança e ela vê, ela chora para ir para o braço da mãe. Mas quando ela entrega a babá e vira a esquina, o bebê não chora mais, porque ela não adquiriu ainda a representação interna do objeto, ela não conseguiu fixar o objeto interno. Então, na ausência do objeto, é sentido como morte. Então, daí é muito importante a gente entender esse conceito também da expressão do jogo, uma expressão psicogenética, que é essa expressão em que a criança pode brincar ludicamente, sem estar ligado a esse processo de retorno do recalcado. Acho bem bom, interessante a gente entender isso. Então, modificar as posições simbólicas de cada sujeito, eu acho que isso é um ponto muito importante dentro da clínica,
E dentro da psicomotricidade, a gente faz com uma questão do jogo espontâneo, né, dentro da psicomotricidade relacional, que é semelhante à associação livre, né, porque a criança se joga, mas o jogo, para ser espontâneo, no meu entendimento, ele tem que ser algo que se constitui como um imperativo do inconsciente. O jogo espontâneo, na minha maneira de ver, ele é um imperativo do inconsciente. Ele nos obriga a representar, trazer isso à tona. Ele nos obriga a falar corporalmente, ele nos obriga a falar verbalmente, não é? O inconsciente nos obriga a expressar aquilo que se apresenta como um imperativo do inconsciente. Embora apareça, como já dissemos, de forma metafórica, por isso não pode ser compreendido de forma direta, uma leitura direta, mas nós vamos ter que desdobrar aquele significante que aparece. Então, nós vamos trabalhar para modificar os efeitos sintomáticos da criança, logicamente, né, que se aparece um sintoma, se a gente trabalha com associação livre, seja pelo jogo espontâneo, tudo isso, é a mesma coisa que a gente dizer que isso fale, que isso venha a falar, que isso fale, que diga o que sente. Então, isso fala e a gente escuta, mas escuta não externamente, escuta o processo interno de cada pessoa. Por isso, né, quando eu disse para vocês raspem a criança, né, como disse Ferenczi, raspem a criança que encontrarão um adulto, a gente vai trabalhar exatamente isso, o que está por trás, o que no processo de humanização dessa criança, o discurso do outro produzir, para que mais tarde, não é, tivéssemos esse retorno do recalcado. Ora, eu estou diante aqui de Carlos, que é uma pessoa que trabalhou esse tema profundamente, né? Que é a questão da fantasia e do fantasma, né? É muito interessante, ele tem inclusive um livro belíssimo que eu já li, um livro muito interessante sobre isso, e a gente sabe que o processo da cura é fazer o atravessamento do fantasma. De que forma a gente faz isso, né? Pela relação transferencial. A relação transferencial permite, né, como Freud afirmou, até naquele filme Freud Além da Alma, ele disse, por amor serás capaz de confessar tudo. Mas ele diz, só por amor, não por outra coisa. Nem por tortura a gente confessa tudo, mas por amor a gente confessa. Então, a relação do amor transferencial, se a gente pode pensar, ela atinge, né, aqueles pontos cruciais da formação do psiquismo. Ela atinge a nossa origem, a ligação entre o biológico e o psicológico. E aqui eu abro um parênteses para falar do conceito, não vou falar porque é impossível falar disso tudo, né? Mas o conceito de ego profundo do André Lapierre, que eu trato no meu livro. Não é? Porque ele fala essa ligação entre o biológico e o psicológico, falando dos processos mesmo da origem. Está lá a origem, né? Esse núcleo amoroso. Não é? Eu apelo aqui para uma citação de Miller Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, que eu gosto muito, né? Que ele diz, existe um local no cérebro que nós podemos
falar de memória poética, onde nós guardamos o que nos encantou, o que nos cativou, e isso é que dá beleza à nossa vida. Eu entendo que montar esse núcleo psicoafetivo, essa relação que Lacan foi trabalhar, e eu faço isso, essa correlação do ego profundo, né, que eu trabalhei do André Lapierre com algo que Lacan chamou da mente primitiva, que ele trabalhou nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, onde ele vai falar da mente primitiva, aquele lugar primeiro onde a gente se encontra, não é, com a possibilidade do prazer e do desprazer. Aquilo que é a origem da formação do próprio psiquismo, não é? Onde ele vai falar do Ich, Lust, Unlust. Então, e Lust e Ich. Ele fala de um ego que não é um ego que a gente conhece, mas é um ego ligado ao aparelho biológico. Ele fala de um objeto causa de prazer, que a gente pode pensar o seio materno. E ele diz que a relação entre a fome e o objeto causa de prazer, que é o leite materno, entre esses 2 elementos, existem 2 outros elementos que se constituem, que é um prazer e um desprazer. E, por exemplo, o bebê sente fome, o ego, né? Esse ego com condição de homeostase, esse ego biológico que ele fala, produz um efeito que a quebra de homeostase, e que, para voltar à homeostase, é preciso que haja um objeto causa de prazer. E esse objeto causa de prazer é o seio materno, uma mamadeira, por exemplo. Mas dessas 2 experiências, entre o ego e o objeto causa de prazer, se produz 2 outras experiências. É que Lacan diz, para matar a fome, não seria necessário dar prazer, mas dá. Outra coisa que ele diz também é que o mal-estar sentido nesse espaço entre a fome e o seio chegar, ele diz, esse desprazer é inassimilável pelo psiquismo. Me parece claramente aqui, né, que essas estruturas produzem aqui, né, bem primitivamente, e ele diz, mais tarde a isso chamarei de sujeito. Produz-se aqui exatamente a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, esses elementos são essenciais. O núcleo psicoafetivo tem esse mesmo valor, reconstruir ou constituir a relação de prazer e, logicamente, que o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, tem os elementos aí que tá. Quando a gente trabalha com patologias, com o autismo, por exemplo, esse conceito do André Lapierre, associado a esse conceito, né, do Lacan, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, mente primitiva, ele diz, menor do que isso seria a própria morte. Ele diz, menor do que isso não tem, porque seria a morte. E por que seria a morte? Porque a criança não iria comer. Uma vez que ela se alimenta, produz um prazer e um desprazer. O prazer que não era necessário para matar a fome, mas se produz também um desprazer que ele diz que é inassimilável. Então, a gente tem uma diferença de potencial. Vocês podem entender, quem trabalha nessa área sabe que produz um movimento do psiquismo.
Bem, então, o trabalho nosso é fazer o atravessamento do fantasma, né? Como disse, meu amigo Carlos aí presente fez um estudo profundo sobre isso. Então, a gente precisa entender como foi constituído as interdições, como foi, né, que a criança, com o seu ego frágil, ou com a sua ausência ainda de ego, foi constituindo recebendo essas informações, e como ela foi trabalhando, e, logicamente, né, quando mais a criança cresce e que ela estrutura aí até o período pré-especular até o período especular, na formação da estrutura neurótica, não é? Esse ego ele vai se formar, não é? E tanto esse ego como esse inconsciente vai se formar a partir dessas primeiras experiências humanizantes ligadas aos significantes. E essas experiências humanizantes é que vão determinar, de certa forma, um grau de fragilidade ou de potencialidade para o desenvolvimento do ser humano até a sua vida adulta, até a sua morte. Logicamente, por isso que essas marcas que o Lacan faz, inclusive, essa diferença entre o ínfase e o infantil, mostrando que no ínfase é ainda sem linguagem e o infantil é com linguagem, isso produz marcas diferentes. Não é? A gente pode pensar que aí nas questões nomeáveis e inomeáveis das experiências infantis, não é? A gente tem um período que a gente pode dizer que o significante ele está lá fazendo parte, o desejo materno, isso está falando para o bebê, falando das suas faltas, falando do seu desejo, e produzindo as suas marcas. E essas marcas, logicamente, algumas, não é? Até muitos teóricos acham que não é possível falar de algo inominável, porque tem um significante que traz aí a marca do desejo do outro. Mas o próprio Firenze vai falar disso, né? Que há situações em que não são simbolizáveis, né? Há situações em que a criança, ou mesmo o adulto, não pode simbolizar, não pode transformar nem mesmo num sintoma. Então, nós encontramos esses, vamos dizer assim, essas lacunas, né? Esses buracos vazios em que a criança não pode representar, nem mesmo o adulto pode representar. A diferença que fala disso, né, em situações traumáticas que isso acontece. O próprio Freud distingue representação de palavra e representação de coisa, né? Lógico, a representação de coisas seriam as marcas mentais derivadas das marcas afetivas das coisas, de uma experiência de satisfação. As representações de coisas, elas são inconscientes e se ligariam às representações de palavras toleráveis em seu caminho de acesso à consciência, ultrapassando a barreira do recalque. Então, é muito interessante a gente pensar na representação de coisa como esse material inconsciente que vai se ligar ao significante para romper a barreira do recalque e se apresentar lá fora como de forma metafórica como um sintoma. Por isso, né, a gente sabe que o inconsciente, a gente tem esse mecanismo de condensação, né, e deslocamento, ou seja, vários significantes se reúnem de forma a tornar incompreensível, vamos dizer, a experiência vivida pelo um ego que não foi possível contornar
né, o apelo daquela situação prazerosa que se poderia ter, então se produz o recalque. Então, nós temos aí o processo de metáfora e metonímia, de condensação, deslocamento, passagem pela barreira do recalque, e o que a gente tem depois é uma metáfora, um sintoma, um simbólico, que precisa ser desmembrado. Então, as representações de coisa inconsciente, nós não podemos dizer que é um referencial de uma coisa única. Porque quando aparece um simbólico, ele não representa aquilo que nós podemos ver. Um sintoma, ele é metafórico. Ele não representa aquilo que a gente pode estar vendo. Então, eu não posso fazer uma intervenção em cima de um sintoma. O sintoma é algo que aparece, mas que é necessário que o outro possa falar, seja verbalmente ou corporalmente, durante o nosso trabalho clínico, para que a gente possa compreender esse momento que produziu esses efeitos. Então, não dá para pensar que a gente pode intervir apenas com aquilo que aparece fora. Porque essa intervenção nada mais produz, olhando pelo ponto de vista da psicanálise, do que o deslocamento do sintoma. Quando a gente insiste em colocar o dedo dentro de uma ferida de uma pessoa, a pessoa tira a mão. Então, se você insiste em trabalhar o sintoma da pessoa, o que a pessoa produz é um deslocamento. O sintoma toma outra forma, que no fundo é a mesma origem. É um novo sintoma, mas a origem sexual daquilo é a mesma. Representar é estar no lugar de outra coisa. Por conseguinte, é intencional e, ao mesmo tempo, tanto as representações de palavras que não remete a uma única coisa, isso é muito importante, nem as representações de coisas a um único traço minêmico do objeto. Então, nem representação de palavra, por isso que muita gente faz queixa dos psicanalistas porque não responde logo qualquer coisa, né? Como se a primeira palavra que aparece, ela é uma verdade. E é uma verdade, né? Porque o sujeito fala da sua verdade. Né? Até levou Lacan a dizer que a mentira é a verdade do sujeito. Porque o que é a verdade? É exatamente aquilo que produz o inconsciente. Essa é a verdade do sujeito. Então, mas o que aparece como primeira palavra não pode ser simplesmente interpretada e devolvida, né, como um material, aquilo que o Freud próprio fala de análise selvagem. Esse diálogo com esses aportes teóricos. Então, não se pode trazer isso como uma coisa imediata de intervenção. Freud chama isso de análise selvagem ou análise silvestre, que ele diz, né, que a gente toma algum conteúdo e dá logo uma interpretação, quando, na realidade, ele diz que o trabalho do psicanalista, e isso também é do psicomotricista, é um trabalho que a gente deve fazer um trabalho semelhante ao trabalho do arqueólogo. Ou seja, se a gente pegar uma marreta e bater em cima de um conteúdo, de um objeto histórico, destrói todo, destrói uma história da humanidade, né? E a gente tem que limpar às vezes com um pincelzinho para ir limpando até aquilo aparecer. Então, tem que deixar vir à tona a história, como foi constituído isso. Se a gente
produz logo uma interpretação ali, a gente produz o deslocamento, não é? A gente monta uma defesa sobre outra defesa. E é isso que levou Freud a ter uma preocupação muito grande quando ele falou sobre recomendações ao médico, falando de que deveríamos ter o cuidado, né, de quando trabalhar com a questão do amor transferencial. Que ele diz: se o analista atende aos desejos amorosos de sua paciente, para ela é a glória total, mas para a cura, ele diz, a desgraça. Por quê? Aquele conteúdo que deveria ser recobrado enquanto material inconsciente, material psíquico, foi vivido no real. E a pessoa produz um recalque sobre outro recalque. E certamente estará mais doente do que antes. Temos aqui os caminhos para o desdobramento. Oi? Nivaldo. Sim. Eu já sei que... Agora eu olhei para o relógio e vi que eu acho que o tempo terminou, né? Mas, assim, para a gente também abrir para um diálogo, Pronto. né? Pronto. Vamos abrir para o diálogo, então. Eu sempre faço isso. Peço desculpa. Eu sempre acho que o tempo é todo meu mesmo, mas não. Isso é uma questão... Não, tudo bem. Vamos abrir, então. Uhum. Então, estamos abertos aí. Está aberto? Alguém quer fazer alguma colocação? Trocar alguma coisa? Isa, Nivaldo. Oi, pois não, Isa. É Ruth. É Ruth? É. Fala, Ruth. Agora a gente está no estágio, né? Nossa turma. Uhum. E é legal te ouvir quando a gente está na prática, né? Quando a gente começa, né? Eu sei que é muito cedo ainda, eu acho, até mesmo. Mas, assim, é bom a gente visualizar algumas coisas, ainda que no início da prática. E você falou, né, que nem todas as expressões a gente pode considerar como algo, um sintoma, né? Como algo que já expresse ali de um recalque, né? Sim. Ok. Mas o que seria, como é que a gente identificaria o sintoma? Aí eu penso aqui, né? De outras, é a repetição que caracteriza o sintoma? O que vai caracterizar essa observação, né? O que você poderia nos ajudar para essa prática de observação que a gente está fazendo agora? Muito bem. Deixa eu ver, o nome é Ruth, né, Ruth? Bem, Ruth, você já deu uma resposta. Eu vou só acrescentar algum elemento. É exatamente isso. O que caracteriza o sintoma é a repetição, mas é a repetição compulsiva. Tá certo? O sintoma, ele é algo que se apresenta de forma compulsiva. Como disse, né? Aparece como um imperativo do inconsciente. Não é? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma neurose obsessiva compulsiva por limpeza, por mais que ela tenha consciência que já lavou as mãos, ela continuará lavando as mãos. Tá certo? Então, quando você vê esse caráter, porque a repetição, eu já tive a oportunidade de trabalhar esse tema, né? A repetição, toda repetição, ela não é uma repetição patológica, tá certo? Nasio até diz, repito, logo existo. Porque muitas coisas da gente, a gente repete, né? E essas repetições, elas estão a nível da consciência. Por isso a gente ora pode repetir e ora dizer, eita, eu não vou fazer isso não, porque todo mundo não gosta quando eu faço isso. A gente pode fazer isso, porque isso
a gente fica livre para repetir ou não. A gente escolhe o lugar de a gente repetir aquilo ou não. Então, quando a gente faz isso, a gente pode dizer que isso não é um sintoma. Porque quando é um sintoma, né, ele traz ali esse caráter do sintoma, ele é obsessivo, compulsivo, né, repetitivo, logicamente, né, e é um imperativo. É a mesma coisa que você pensar aí em um sintoma motor e um sintoma psicomotor. Se você pensa um sintoma motor enquanto algo que é neurológico, por exemplo, que ele é infalível, por exemplo, um tique neurológico, por exemplo, a pessoa vai piscar o tempo todo o olho e aquilo não tem a ver com a questão psicológica, tem a ver com o imperativo neurológico que se repete ali o tempo todo. Bem, isso é uma situação. Outra coisa é o imperativo compulsivo do ponto de vista neurológico, psicológico. Tá certo? Que você pode ter eu me lembro de um caso de uma criança que tinha exatamente esse tique nervoso que era psicológico. Então, ora pode aparecer e ora pode não aparecer. Mas ele não deixa de aparecer. Tá entendendo? Agora, não vai se repetir sem nenhum intervalo. Por isso que a gente diz, o sintoma motor, ele não mente. Ele não tem como mentir, ele é o tempo todo. Já o sintoma psicomotor, ele mente. Ora, ele aparece, ora, ele desaparece. E, às vezes, ele desaparece. Por exemplo, a criança entra num jogo brincando, aquilo para de piscar. Quando você olha para ela, ela volta a piscar de novo. Então, isso é um sintoma, né, que você pode observar, fazendo uma diferença entre neurológico e não neurológico. Então, o psicológico mente e o neurológico não mente. O sintoma como retorno do recalcado, ele é compulsivo, obsessivo e ele se repete. Mas nem toda repetição ela é patológica. Né? Tem coisas que eu vou repetir na minha vida, como você, como outras pessoas, que fazem parte da estrutura psíquica da gente. Né? Lacan diz, se retirar tudo o que há do outro, resta apenas o biológico. Então, essas coisas que eu fui vivendo na minha vida montaram a estrutura que sou hoje. Então, tem muitas repetições que eu me reconheço. Olha, aquilo é Nivaldo. Pronto. Por quê? Não é patológico. Mas aquilo se repete em mim. Eu sou assim. A gente diz, né, o traço de caráter da personalidade. Eu sou assim. Agora, quando isso é compulsivo, né, compulsivo, repetitivo, que prejudica você a vida inteira, né, socialmente e tudo mais, isso é um sintoma e precisa de tratamento. Nivaldo, Diz. Eu queria só complementar um pouco essa questão que a Ruth trouxe, que você também traz, né? Pois não. Porque você fala da questão do atravessamento do fantasma, né? Eu fico pensando isso no adulto, né? Uhum. Eu acho que na criança é o estabelecimento do fantasma, né? Assim, é exatamente o momento em que a criança está estabelecendo o seu fantasma, né? Ela tá passando por isso, né? Sim. E aí, pensando isso que a Ruth estava perguntando um pouco, né, sobre o sintoma psicomotor, sobre o sintoma, é claro, e aí eu estou pegando o sintoma psicomotor, porque nós estamos aqui discutindo a questão da psicomotricidade. Então, pensando no sintoma psicomotor, como algo que você trouxe, que eu achei muito, muito importante, que é essa colagem, talvez, do sintoma num signo e não no significante, né? Sim. Então, aquilo
o sujeito se liga a uma representação colada num signo, sei lá. Sim, Né? significante, né? Um signo da hiperatividade, por exemplo. Né? Então, é uma colagem de um signo que está posto, né? Você é autista, você é hiperativo, então, é um signo, né, que fecha as possibilidades do sujeito no seu deslocamento significante, né, nas suas possibilidades de representação, né? E eu acho que você traz uma coisa muito importante, que é o lugar do psicomotricista aí, né, na percepção e na escuta de todo esse processo que, no adulto, tem a ver com esse atravessamento do fantasma, né? E que eu penso que na criança tem a ver com o estabelecimento do fantasma, né? Ela está ali se perguntando, né? E se colocando aí dentro da sua estruturação subjetiva, né? Uhum. Eu concordo com você, Luísa, embora assim tenha alguns pontos teóricos que não vai discordar da posição da construção, né, ou da constituição dos fantasmas, melhor dizendo, né? Mas, por exemplo, Naso fala dos 3 tempos do Édipo, né? Não fala de um tempo só. Se a gente olha a Melanie Klein, né, Melanie Klein pensa nessa estruturação até 3 anos de idade. Se a gente pensa em Freud, os 6 anos, né, mais ou menos, né, que isso não é uma idade, não faz parte dessa constituição subjetiva, o tempo cronológico, mas se espera mais ou menos alguma coisa desse nível, né? Mas eu penso que por exemplo, a questão da construção dos fantasmas, né, elas vão existir, logicamente, eu concordo plenamente com você, essa ideia de que é um período onde as coisas estão se montando ali, né? De fato, isso é algo muito interessante, por isso que eu acho que a criança tem essa báscula, né, do inconsciente aberto, sem os mecanismos de defesa estruturados, e que o inconsciente fala o tempo todo, né? Não é? Se a gente pudesse pegar a primeira tópica de Freud e dizer é o pré-consciente que está ali o tempo todo, né? Junto com o inconsciente ali do lado de fora, fazendo a borda o tempo todo. Mas, assim, essa construção do fantasma, eu acho que ela tem... Não sei se você concorda com isso, tá certo? E eu espero que você coloque aí, né, com esses 2 tempos do recalque. O recalque sem conteúdo e o recalque com conteúdo. Né? Existe um recalque aí que é sem conteúdo, que a criança que já está posto na cultura, né, pela linguagem, né, e que ela vai se submeter, para se tornar sujeito, tem que entrar no campo da linguagem, não é? Tem que entrar nesse mundo da linguagem, e esse recalque sem conteúdo, que está ligado aí à proibição do incesto, uma série de outras coisas que já está pré-determinado antes mesmo da gestação, não é? E tem o recalque com conteúdo, que é a experiência vivenciada, que eu acho que é esse outro tempo que nós dois estamos falando. Não sei o que você acha disso, mas vamos dialogar, né? Eu acho que é interessante que você tenha colocado isso, bem interessante. Eu acho que você está complementando, né? Eu acho mesmo, porque quando você coloca essa questão aí dos tempos lógicos, né, a partir de Naso, do complexo de Édipo e tudo, é exatamente o estabelecimento da fantasmática. Acho que é isso mesmo, né? É o percurso mesmo. A cidade, ela joga com isso, né? Ela joga com isso. Isso aparece na cena, né? Vai aparecendo. Claro que em diferentes tempos lógicos, né, da constituição do sujeito, porque, é claro, se a gente vai fazer uma psicomotricidade com a criança de 2 anos, é muito diferente da criança de 5 anos. Então, é um tempo... Eu estou pegando um pouco até pelo que a Ruth trouxe, porque eu sei que ela está fazendo estágio, então venho acompanhando e tal, para esclarecer um pouco essa questão, né? Mas eu acho que essa questão da fantasmática é uma questão que, se a gente ficar
vai ficar horas falando, né? Eu vou dar aqui a palavra à Claudete, que está com a mãozinha levantada, acho que ela quer falar alguma coisa. Tá certo. Pois não, Claudete, pode Professor falar. Divaldo, é um prazer imenso, né? Essa riqueza de informações que o senhor nos traz, né? Mas, Obrigado. o professor, o senhor, no seu livro, né, que nós estamos estudando, e eu tenho lido, assim, bem devagar, assim, degustando, assim, e o senhor coloca lá que, por exemplo, o senhor fala que métodos, técnicas, recursos, formação lógicas compõem um leque de ações nos quais profissionais possuídos pelas dúvidas se espelham, fazendo com que pais e profissionais provem do sentimento de impotência diante dos resultados. Isso realmente é verdadeiro, professor. Eu realmente concordo com o que o senhor coloca, e a gente vivencia isso. Mas, professor, com essas expressões, nós podemos dizer que isso ocorre porque, pela dificuldade que se tem hoje de conceituar o sujeito com autismo, ou seja, de colocá-lo na estrutura. Uma extraordinária pergunta, né? Essa sua, viu, Claudete? Olha, é o seguinte, né? Quando eu escrevi isso aí, até que eu estava pensando no André Lapierre, né? Lapierre sempre nos dizia o seguinte: se você olha para a técnica puramente, esquece o sujeito. Ele escreveu isso. Você, e o que é que a gente, todos nós hoje estamos experienciando isso, né? Existem métodos e técnicas aí aplicadas à criança com autismo, inúmeras. Eu tenho alguns livros aqui que cansei de olhar métodos e técnicas e tudo, sabe? São aplicações de modelos que não fazem. Logicamente, eu não estou querendo negar que método e técnica não serve para nada, não é isso que eu quero dizer. Logicamente que eu acho que alguns métodos e algumas técnicas são importantes na ajuda, né, do desenvolvimento, do direcionamento da cura de uma criança com autismo. No entanto, a gente não pode colocar o método e a técnica e esquecer de escutar o sujeito. Não é? Porque eu não estou trabalhando com sabe, com uma pessoa que não é capaz de sentir as coisas. Não estou trabalhando com uma pessoa que não pode se emocionar, que não pode se apaixonar, né? Tem os seus limites ali, mas eu não posso trabalhar apenas olhando pelo lado cognitivo de uma pessoa. A pessoa não se constitui apenas pelo cognitivo. Não é? Não estou dizendo que não seja importante o trabalho cognitivo, mas na estruturação psíquica passa mais as relações transferenciais amorosas, essa construção de um núcleo psicoafetivo, daquilo que são falhas, né? Daquilo que é estruturante para as relações humanas, do que simplesmente o desenvolvimento cognitivo. Então, quando eu disse isso, né, uma reflexão que eu sempre fiz, de que se eu aplico bem, é a mesma coisa que aplicar testes, né? Se eu aplico um teste indiscriminadamente a uma pessoa, eu não avalio a realidade psíquica daquela pessoa, avalio cognitivamente. Quando, né? Por isso que François Doutor sempre dizia, não existe criança burra. O que existe é criança preocupada com outra coisa. Então, se eu vou trabalhar com uma criança autista e só me preocupo em aplicar técnicas, para mim, o que falta à criança autista, e aí olhando pelo meu ângulo, né, o ângulo da psicanálise, é uma constituição subjetiva. É fazer esse enlaçamento entre imaginário, real e simbólico. É isso que falta. E é para isso que eu vou vamos dizer assim, é nesse campo que eu vou me empenhar.
E é por isso que há uma teórica que está bem aparecendo no sentido positivo, porque tem feito grandes trabalhos e ela escreve bastante, a Marie-Christine Lachnick. Ela disse que o trabalho o trabalho com o autista se faz pelo avesso da psicanálise. Ou seja, nós não esperamos a transferência da criança para a gente, mas a transferência da gente para ela. Então, veja, se faz pelo avesso da psicanálise. A psicanálise trabalha com o neurótico transfere para a gente, e a gente trabalha o contrário, não é? Quando a gente trabalha com a criança autista, a gente não espera, né, o investimento simbólico dela para a gente. Não é? A gente não espera isso. A gente espera a nossa contra-transferência no sentido freudiano mesmo. A gente espera um encantamento nosso. A gente espera que a gente transfira os afetos para ela, para ter alguma marca, alguma relação. Não é? Porque só a partir desse desejo nosso é que a gente pode sustentar desejo para o outro que não deseja. Não sei se, Ruth, eu vou parar por conta não sei se respondi, querem também, concentrar? se alguém mais quer também fazer alguma colocação. Silêncio. Pois é. Silêncio. Você também trouxe muita coisa, né, Nivaldo? Assim, Eu acho que eu sempre exagero um pouquinho. muitos conteúdos, assim, né? Fica pairando muitas ideias, assim, que a gente poderia explorar, né? Isso que você está trazendo aí, que você fala bastante no seu livro, né? A questão do encantamento, né? Eu sempre penso sobre isso quando eu estou com uma criança e que eu estou tendo muita dificuldade, né? Eu estou tendo dificuldade de me relacionar com ela, né? E aí eu fico pensando, eu lembro de uma vez que você colocou que você busca alguma coisa que te encanta nessa criança, né? Algo que faz esse laço, né? Sim, sempre. Sempre E eu faço isso. acho isso bacana. Eu penso nisso, lembro de você, né? E meto um pouco a essa questão, e acho que isso tem tudo a ver com o que você também trouxe aí na sua fala, né? A gente pensar na atuação do psicomotricista considerando as estruturas psíquicas, né? Porque nós vamos atuar de posições diferentes em estruturas ou crianças que estão se estruturando, né? Vamos dizer assim, né? Com traços aqui para o autismo ou para a psicose, enfim, que elas estão em processo de estruturação. E a gente tem que ir... eu acho que esse conhecimento, né, que você traz da psicanálise e tudo, nos enriquece enquanto psicomotricistas nesse sentido, né, para que a gente possa ter uma compreensão sobre os processos psíquicos, né, e como que isso vai se constituindo para que a gente possa, para que nós podemos ter uma posição, né, na direção do tratamento. Eu acho que isso é bem importante que você trouxe hoje para nós. É muito, né, essa questão que você estava, inclusive, trazendo, Luísa, né? É muito importante a gente entender que a clínica na infância, ele é um processo, vamos dizer, eu vou usar essa palavra, é um processo em construção. Tá certo? A gente deve ter, como diz o Alfredo Jerusalinski, as patologias na infância não estão decididas ainda.
Então, é um processo, a gente deve ter em mente, né, de que a gente está trabalhando, não visualizando, né, e nisso eu gosto demais da concepção do André Lapierre, quando ele diz, eu trabalho com o que há, né, nós trabalhamos com as questões positivas, né, sempre trouxe esse conceito comigo também. Quando eu trabalho com uma criança, eu não vou buscar o que ela não sabe, o que há de negativo nela, ou trabalhar com o sintoma que está ali presente. Eu vou estabelecer uma relação, não é, com essa criança, que é o mais importante, é estabelecer uma relação, não é, um diálogo, né, com essa criança, seja corporal, seja verbal, não é? É mais importante restabelecer, né, a possibilidade dessa criança falar de si, né, e falar sobre esse discurso do outro que traz em si, né, para a gente poder, aos poucos, ir, né, construindo. Eu me lembro com a criança autista, eu gosto muito dessa coisa de dar meu corpo por empréstimo ao outro. Eu gosto muito disso, está entendendo? Você entrega, mas para você entregar seu corpo por empréstimo, tem que ter aquela noção, né, de encantamento, que nada mais é do que a conta-transferência. Logicamente, que não é uma conta-transferência, eu vou usar a expressão assim, nunca usei, desenfreada, né? Quer dizer, não é uma locomotiva sem freio, não, né? É uma locomotiva com freio. Eu entendo, né, essa relação. E outro detalhe muito importante que eu falo da transferência, né, que falo isso no livro, a transferência em ato. Uma coisa a gente tem que entender, quando trabalhamos com criança, sobretudo se for uma criança que não tenha patologias graves, como autismo, psicose, a gente não trabalha com espelho fixo, a gente trabalha com espelho móvel. Então, a transferência com crianças, a gente faz através de um espelho móvel. Ou seja, a gente está refletindo o dizer, o discurso da criança o tempo todo, ao invés de se fechar, né, num espelho fixo para a criança projetar na gente. Não há necessidade. A criança como disse, o inconsciente e consciente é muito aberto. A criança fala o tempo todo através do seu corpo. Fala através do seu gesto, fala através dos objetos, fala através da sua fala também, e ela está o tempo todo falando. Então, não é preciso marcar, por exemplo, um distanciamento da criança para que ela, como se faz com o adulto, né, por uma espera, para que certas projeções possam existir. Ela fala o tempo todo. Se uma criança diz, você gosta de mim? Se eu tiver que responder, digo, gosto. Não preciso perguntar a ela, quem não gostou de você? Não é? Quem foi que te abandonou? Não preciso perguntar isso para a criança, porque isso não faz sentido para ela. Não é? E isso pode simplesmente ser ali uma relação, né, que a criança quer estabelecer com você. Nivaldo, tem a Nelly Maria, que quer também. Pois não, Nelly, pode falar. Primeiramente, eu quero dizer que está muito bom, mas eu acho que você respondeu ou falou agora nessa tua última fala aí, né? Sim. Porque eu queria que você falasse um pouco mais, você disse que nem sempre, né, a brincadeira da criança é uma expressão, uma representação do inconsciente, que às vezes é consciente. E agora, nessa última fala, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Mas me parece que até você falou agora aí. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode ter essa noção tão fechada, sabe? Que qualquer brincadeira da criança é uma expressão do inconsciente, né? Porque a criança, ela pode exatamente simbolizar, ela pode expressar as coisas que ela sente
sem que isso seja um material compulsivo e de recalque, né? E é um erro a gente fazer intervenção, às vezes, num conteúdo que não tem nada a ver, a criança está expressando, você escuta, não é? Muitas vezes o cliente está sentado ali contando uma história, às vezes chega, né? Conta uma história do dia a dia e o psicanalista, o psicólogo, vai interpretar tudo que se diz. Às vezes não tem menor sentido aquilo, não é? Quando aquilo é repetitivo, quando o cliente disser para você, eu acho que você não aguenta mais ouvir isso, ou seja, a expressão corporal de tudo que ela faz o tempo todo, saiba que você está diante de um sintoma que merece a escuta e o direcionamento da cura. Mas tem crianças que brincam ludicamente e isso só é suficiente. Lapierre tinha uma frase que eu gosto muito e que pode extrapolar essas nossas ideias aqui, é que ele dizia muito claramente que às vezes as crianças vivem essa expressão corporal dela, vive tudo isso, e às vezes não é necessário intervir. Que o fato delas vivenciarem, elas já reintegram isso no psiquismo. Muitas vezes não é necessário a gente ter que apontar alguma coisa. Como essa báscula do inconsciente é muito, vai lá e volta, às vezes um olhar, um sorriso, às vezes passar a mão na cabeça da criança, às vezes é suficiente para que ela integre isso. Não é necessário um discurso, uma intervenção profunda, não é? Um processo regressivo. Nada disso não é, porque isso está tão na borda do inconsciente. Násio fala desse que vai à borda do inconsciente, apelando por uma significação, tá certo? Ora, quando é patológico, tem que ter a intervenção. Quando é compulsivo, repetitivo, tem que ter a intervenção. Mas, às vezes, aquilo é só uma expressão. É uma expressão do olhar sobre você na transferência amorosa. Ela brinca com isso, com a relação amorosa. Ela expressa o desejo que sente pelo pai e a mãe conscientemente junto de você, porque considera você também algo que se estende para a relação transferencial, mas não é patológica. É aquela que eu digo, repito, logo existo. A criança repete as coisas e é ela mesma. Não precisa, não é patológico. A gente tem que entender isso para não estar intervindo ou até mesmo produzindo patologia na criança. Tá entendendo? Porque se a gente for tão obsessivo-compulsivo, não é? O terapeuta termina produzindo patologia onde não existe patologia. Essa sensibilidade, né, de flutuar, esse fluxo, né, Sim. do parceiro simbólico, da intervenção e apenas o estar ali, a presença, né? Sim. A sua presença. Por isso que é muito importante. Eu entendo o conceito de parceiro simbólico, que é um conceito bastante importante dentro da psicomotricidade relacional, do trabalho com criança, de uma certa forma, mas é muito privilegiado dentro da psicomotricidade relacional. Ser parceiro simbólico não se pode confundir de criar jogo para a criança. Ser parceiro simbólico é entrar no jogo da criança. Ser parceiro simbólico é entrar na demanda da criança. Porque não é importante o seu inconsciente. O seu inconsciente, ele é um lugar sensível para entender o inconsciente do outro. Ele fica sensível, como se diz. Quando a gente trabalha, não esqueçamos que eu disse, raspem, né? Isso é de Firenze, raspem o adulto que encontrarão a criança. Lembre-se que em cada terapeuta existe uma criança. E essa criança, às vezes, quando é mal trabalhada, ela se mistura com a criança-criança. Por isso que tem criança-criança, adulto-criança.
Uhum. não é? Eu gostei, Nivaldo, da metáfora que você trouxe também do arqueologista, né? Sim. De você vai limpando, né? Ali É, aquelas marcas, né? E você é. vai, E né? vai Achei dando bacana. forma, né? É, Você vai aparecendo as bordas daquele aparecendo, né? objeto, Os é, traços, os os traços, traços as vão letras, aparecendo, as né? letras, vai Né? aparecendo os sentidos. É. Se a gente pega uma marreta e bate em cima apressadamente, a gente Hum, destrói a história, uhum. não é? E tudo que a gente não, Nivaldo, que a vou passar gente, aqui a palavra para Carlos, tá? Que ele está aqui com a mãozinha levantada. E a pois gente não, nós já estamos finalizando aí, tá, tá gente? certo. Já Boa estamos. noite, Boa noite. meu querido amigo. Oh, Parabéns, muito bom, gostei obrigado, cara. demais, né? Maria Luísa também, com intervenções ótimas, muito bom as questões. Eu acho que achei interessante essa discussão de signos significantes, Certo. do fantasma, da fantasia, né? E se a gente puder trazer para a imagem esquema corporal, eu acho que tem uma questão que eu acho que ela é muito importante hoje, contemporaneamente, né? Que a gente sabe que esse processo da infância, né? Ela tem uma característica perversa polimórfica da sexualidade, né? Sim, E que ela retorna na adolescência de novo com essa bissexualidade, que é uma coisa muito forte, né? Então, assim, correto. achei muito interessante, porque, assim, é só para poder somar uma coisa que sempre me preocupa muito, né? É que essas questões hoje de gênero que se coloca, da criança dizer que é alguma coisa X, Y ou Z, né? Ela já é... Aí entra no signo, entendeu, Maria Luísa? Como você fala, né? Essa questão já fica rotulada de uma coisa que ela é completamente transitória e que ela Sim, vai ser transitória na adolescência também, né? Uhum. E a sim, gente está vivendo uma sociedade que ela já coloca como se aquilo que a criança coloca ou aquilo que o adolescente coloca já como se fosse uma coisa sendo um signo, sabe? Ela se reconhece naquele lugar. E ela não tem oportunidade, eu vejo muito isso na clínica, como quando você trabalha com essa questão como significante, como é que isso se desloca, isso vai dando lugar para uma outra coisa, né? Então, é porque hoje existe uma indústria em torno dessa questão do gênero, né? Das sim, cirurgias, dos remédios, das sim, coisas. remédios e Então, tudo, né? que vai criando uma ideologia que a gente como É, se tivesse que aceitar, né? Se torna politicamente incorreto se a gente tem é, questionamentos com essas questões. Eu só queria trazer isso, porque acho que é um ponto importante, né? Já Com que você certeza. trouxe essa questão da infância, e ela passa pela adolescência, de que assim não dá para cristalizar, né? Aquilo tudo é passageiro. Nossa, como a gente vê como tudo é passageiro, né? Na criança, como ela vai desempenhando diversos papéis, né? E que isso é um processo que acompanha o crescimento dela e a adolescência dela, até ela escolher alguma coisa que seja um perfil sim, dela mais adulto, né? Era é, só sobre é, isso que tem a ver com o que você está falando, né? sim. É um outro viés, mas da mesma coisa que você está falando, né? Uhum. Acho, né? Obrigado, cara, e pela colocação. Acho que você enriqueceu nosso debate aqui. Eu sei que você é um estudioso disso, né? E é muito interessante a gente entender isso, né? Como parece ser difícil a gente entender que a sexualidade na infância, e Freud trabalhou exaustivamente, a gente fala até das fases do desenvolvimento psicossexual, mas não entende que esse processo é um processo polimorfo, né? Sem uma forma definida, que quando entra na pré-adolescência ali, na fase, esqueci o nome agora, na fase... O quê? Puberdade? Não, Não, eu sei que foi Latência, justamente. latência, Da vontade. Latência, exatamente. latência, na fase... Latência, Marcelo. Latência, É isso, Marcelo. quando Latência, Marcelo. entra na fase de latência, né, é exatamente ali, é um período de aquietação, né, da pulsão sexual, e que ela só vai retornar um pouco mais lá na frente, aí, como você bem colocou, na questão da adolescência. Na adolescência, você
vai ter esse processo não só maturativo do corpo, como também de uma certa maturação psíquica, e vamos entender como essas coisas tiveram esses relaxamentos. E aí a pessoa vai poder, com um ego mais maduro, poder analisar e fazer. Então, você, hoje em dia, tem esse aspecto negativo, né, de colocar a criança, às vezes, num curralzinho para que ela vá em frente. Esse é um aspecto negativo e eu diria que não corresponde, né, a uma situação respeitosa pela fase de desenvolvimento das crianças e que nós temos a obrigação, de certa forma, de cuidar. Não é ter uma posição extremamente crítica de A ou B ou C, mas cuidar desse aspecto, né? Porque a gente tem consciência que isso é um processo que faz parte, né, da constituição subjetiva e do desenvolvimento da criança. Uhum. Obrigado, Carlos. Eu acho, Carlos, e essa articulação, né, Carlos, que você traz com a imagem e com o esquema corporal, a gente pensar isso, eu acho que é muito importante, né? Porque é o lugar da psicomotricidade aí, né? Como a gente pode estar deslocando, né, esse signo e fazendo esse significante circular por outras representações, né? Sim. Então, é bem bacana. E aí vou passar a palavra aqui para Marcelo, que está com a mãozinha aí levantada também. Ô, Marcelo, meu querido amigo, saudade de você, querido. Eu também. Então, eu fiquei motivado em falar por conta da questão que o Carlos trouxe, né, sobre a questão polimórfica. E eu fiquei assim, muito grato da leitura que tu faz do Ferenczi, viu, Nivaldo? Porque é um autor também que muito me agrada. E o Ferenczi fala da questão da gênese da libido infantil na saída do Édipo, né? E é interessante que ele divide duas possibilidades, que seria uma fase instintiva e uma fase egoísta. Ele trata como egoísta, que seria todo o juízo do valor contra a sexualidade instintiva da criança, sobretudo masturbatória. Como é que isso, sobretudo na clínica psicomotora, é desvelado ou desvelada, né? Nas suas identificações edípicas? Como é que a sociedade hoje, porque fiquei com vontade de falar nisso por conta da ideia do Carlos que ele trouxe, como é que esse excesso de moralismo sobre a sexualidade induz uma repressão da sexualidade no contexto da sua expressividade? Só trazer essa reflexão aí do Ferenczi, que muito me agrada. É muito interessante isso, Marcelo, né? Porque a gente exatamente beira esses dois polos, né? Que a princípio pode parecer equidistantes ou parecer que andam juntos progressivamente, mas o que a gente observa é isso, né? Ao mesmo tempo que se propaga toda uma libertação da sexualidade, né? Também acompanha lateralmente todas as outras repressões também, né? Parece-me que há esses processos e que a gente, às vezes, tem que refletir sobre eles, né? Se situar nesses contextos, porque, como diz assim, né? Hoje nós temos, né? Nós vemos aí questões ligadas ao uso mesmo de todo um aparato da indústria farmacológica, né? Intervindo hoje logo cedo na criança, a gente sabe disso, vocês acompanham isso, né? Ao mesmo tempo, né, que reforça externamente, ao invés de que isso seja um movimento de abertura para as outras coisas, parece também existir, contrariamente, um movimento de fechamento a isso.
e de fechamento a essa abertura, e aparece mais repressões, às vezes, de forma muito mais violenta que nós estamos, às vezes, vendo aí afora. Enquanto, na realidade, por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de ver a sexualidade do sujeito, né, como uma parte da vida dele. Ele não é sexo, não é? Sim, sim. Não é? Ele é sexualidade, é pulsão de vida. Então, a gente precisa escutar o sujeito na sua potencialidade maior. O sexo é apenas uma parte da vida dele, não é? Que ele pode conduzir da forma que entender, desde que, não é? Que tenha maturação. Aí eu concordo com o Carlos, com a questão que ele traz, que é muito importante que a gente não bote a criança num curralzinho para ir para determinadas áreas. Deixar a criança desenvolver-se e ter maturidade para fazer suas escolhas. Eu acho que é muito importante. E nós, psicomotricistas, né, nós temos que estar abertos para fazer essas escutas. As escutas, né, desse sujeito que sofre os efeitos do discurso do outro. Não é? Por isso, a imagem corporal que o Carlos trouxe aí, né, que essa imagem é dada pelo outro, né, de onde é que ele recebe essa imagem para se constituir dessas formas? Não é? Que caminhos ele trilhou no discurso do outro? É isso que interessa para a gente. Não é simplesmente catalogar como positivo ou negativo isso, aquilo, outro da sexualidade do outro. Mas é escutar um sujeito, como ele se conduz diante desse discurso, às vezes, que é massivo do outro o tempo todo, que está ali lhe indicando um caminho que não é o dele. Não é? Porque quando o sujeito está no pleno desenvolvimento, a gente deveria cumprir o seu destino de desenvolvimento. A sexualidade é uma parte do sujeito que emerge, né, na fase genital e que pode ser tratada de acordo com a consciência, né, e a orientação de cada um, sem nenhum problema. Não é? Porque é uma parte da vida daquela pessoa. Mas não podemos transformar a vida daquela pessoa no ato sexual. Isso é que eu acho interessante. Muito bem, gente. Agora a gente precisa... Parabéns, Maria Luísa, pelo evento também, viu? Parabéns, Anivaldo, também. Obrigado. Parabéns a nós, né? Porque o evento só existe se nós com a nossa presença, né? Eu estou vendo aqui, desculpe eu lhe interromper, estou vendo aqui Suzana, que está ali caladinha, não disse uma palavra sequer. Abra seu microfone, Suzana. A Milagro também, que não falou nada, o Léo, que está aí também. Ana. Ana también. Lo que pasa es que estoy pensando. Sí. Lo que pasa es que me quedo pensando. Yo me ocupo dentro de la carrera de psicomotricista de la formación corporal. Entonces, tratar los temas de la sexualidad y la agresividad, que es otro tema también, creo que los dos temas más importantes que tienen que ver con la represión, con el recalque, son la sexualidad en general, como vos lo decías, y la agresividad. ¿Cómo se baja? ¿Cómo llevo esto, todo esto al campo de la formación corporal en el momento que corresponda, ¿no? Del proceso, pero cómo se baja, aunque sea una parte de estos temas. Es bien difícil, quedo pensando en eso, para el próximo café. Sí. O próximo café, Milagros, será com um psicanalista aqui de Salvador, Jairo Gerbasi, e ele escreveu um livro,
o homem tem um corpo, né? Então, nós vamos convidar ele para debater com a gente, né? O homem tem um corpo, o homem é um corpo? Bom, enfim, é uma questão aí para a gente discutir, né? Só aproveitei um pouco isso, desculpa se eu te cortei, Milagros, você falou do café, eu lembrei. No estaba esperando ninguna respuesta, solo digo que estoy todo el tiempo pensando cómo bajo todo esto o una parte de esto al momento de la formación corporal, en algún momento del proceso de formación de un psicomotricista. Acho um tema muito importante, mulher, para ser discutido e aprofundado, sabe? Sim, porque vamos tentar fazer um café sobre isso. Uma questão é a sexualidade, outra coisa é o sexo, né? E às vezes muitas de forma inadvertida se confunde sexo com sexualidade, né? Então, logicamente, a agressividade para mim ela tem sempre um sentido. A agressividade não aparece sem um sentido. Ela tem sempre um sentido. Por trás dela tem um sentido. A questão não é o que é que leva à agressividade. Isso tem a ver com um sentido. E a gente precisa escutar a agressividade. Por isso, a gente que trabalha com essa questão do corpo, né, permite essa agressividade dentro de um limite estruturante para a gente e para o outro, não é? Para que a gente possa, que isso, falando da agressividade, possa dizer. Então, é muito importante que isso fale sobre agressividade, não é? Porque isso tem um sentido. E não é, agora dizemos, não é um único sentido, não é? São vários sentidos. A agressividade são vários sentidos, não é? E cada sentido precisa ser compreendido. Precisa ser que isso fale. A gente não pode simplesmente inibir a agressividade, porque isso não fala, se inibe. Agora, a gente também não pode permitir, né, que a agressividade chegue a um limite que seja desestruturante para o outro e para a gente também. Mas eu acho que se isso pode falar, acho que pouco a pouco, quando eu digo pode falar, se pode expressar-se, né, agressivamente, pouco a pouco essa agressividade ela perde a forma e encontra o seu sentido. Bom, gente, nós poderíamos continuar e continuar por aqui, né? Com essas associações todas que vão... As coisas vão, né? Uma coisa vai trazendo a outra. Mas eu penso que está chegando a hora da gente terminar, né? O nosso café. E agradeço muito a presença de todos, né? Esse café ele só existe porque vocês estão aqui. Exato. E, né? Ele só pode ter essa riqueza de trocas que tivemos hoje pela presença de todos. Agradecer você, Nivaldo, especialmente, que nos introduz ideias, que faz a gente pensar. Mostrar aqui o livro, né, que eu nem falei muito dele, mas... Nem falou. Falou sim, falou de muita coisa no livro, e sim. Esse livro pode ser comprado pelo site da Deise Campos, hein? Olha aí. Que maravilha! Maravilha. E nós estudamos esse livro, né, Nivaldo, no grupo de Sim. estudo que o capítulo Bahia está proporcionando, né, aos sócios e aos interessados. Nós estudamos 2 capítulos desse livro. Todos estão convidados, se quiserem participar. Nós vamos seguir com esse grupo de estudos até o final do ano. Temos um grupo que é o eixo clínico e um grupo de estudo que é o eixo educacional. Bom, é isso, né? Seguimos pensando coisas e seguimos estudando, fazendo a nossa ciência
a psicomotricidade crescer cada vez mais. Agendem aí dia 2 de setembro, tá? É o 3º Café Psicomotor com Jairo Gerbasi, 3 de setembro. E é isso. Alguém mais quer colocar alguma questão? Falar uma palavrinha? Eu quero sim. Vai para lá que vai fazer. Oi. Estamos juntos. Então, só quero aproveitar para agradecer aí a Maria Luísa pela oportunidade, ao Nivaldo, que trouxe esse saber fantástico aí para que a gente possa refletir, aprofundar cada vez mais. As contribuições do Carlos, do Marcelo, muito bom. E, por último, esse tema da agressividade, que também a mim me toca bastante, gosto muito, né? De ter essa visão em relação à agressividade, à sexualidade. Né? E parabéns a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não é fácil a gente querer participar de todos os momentos que vocês vêm proporcionando a tanta gente, né? Principalmente nesse início, nesse renascimento, ou nascimento da psicomotricidade em geral, e que muitos de nós talvez não possamos participar de tudo, porque temos o nosso trabalho, né? Mas hoje, coincidentemente, eu consegui me livrar de alguns compromissos e estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos vocês, né? E um beijão para todos, um abraço grande no Nivaldo, e vamos tomar o nosso vinho assim na primeira oportunidade. Sim, com certeza. Com certeza. Esse livro ainda não foi lançado aqui, né? Estou esperando uma oportunidade aí, acabar essa pandemia que nos atrapalhou, você, o Carlos, com livros aí para colocar aqui para os nossos alunos, né? Fazer uma festa aqui para vocês virem fazer esse livro, fazer uma noite de autógrafo aqui durante o módulo. Vai ser muito bom. Tá certo. Eu agradeço aí as suas palavras, Léo. Prazer muito grande que você e a Ana estão aqui, né, para discutir a contribuição, né, que você está trazendo aí. Esse tema da agressividade eu sei que é um tema bastante caro a você, não só a você, mas o André Lapierre, né, que eu sei que ele trabalhou em cima disso incansavelmente, né? E é isso. Eu quero agradecer a Luísa por essa oportunidade. Eu sabia que nós teríamos esse tumulto de ideias, porque é muito pouco tempo e muita coisa para falar, e selecionar o que se fala parece tão difícil, mais difícil do que falar, tá entendendo? Mas, assim, agradeço, né? Agradeço aqui a presença de amigos tão queridos e de amigas tão queridas, né? E de os novos amigos e amigas que estão chegando aí. Eu sei que eu tive a oportunidade de muita gente aí que mostrou o livro, que me deixou feliz também, né? E que a gente vá continuando essa parceria pela psicomotricidade, né? Nós temos que avançar com a nossa psicomotricidade, avançar com os conhecimentos, escrever um pouco mais. Eu estou escrevendo também, estou empenhado nisso agora, com mais tempo. E é isso. Só agradecer a presença de vocês e dizer que tem muita gente aqui que eu tenho bastante carinho. Joia. Bom, vamos abrir os microfones, então, para a gente dar um tchau ao coletivo? Que tal? Tchau, vamos. Parabéns. Tchau. Parabéns. Aí, Carlinhos. Parabéns. Um abraço. Obrigada. Vamos fazer um café de sexualidade e agressividade. Essa vai ser bom. Tá certo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Boa noite, obrigada. Besos desde Argentina. Sim. Beijo. Besos.